Graça e paz, amados. Obrigado, apóstolo. Obrigado, minha querida pastora, apóstola. Vocês são maravilhosos, têm o coração de Deus. É aconchegante, o amor desses dois. É aconchegante. Quando você sente um abraço, o carinho deles é muito confortante. Obrigado pela vida de vocês, pelo amor de vocês por nós. Amém? Aleluia. Então hoje eu vim preparado com uma mensagem, mas deu um problema na mídia, não tinha como rodar e tal, e a Vânia já entrou aqui pregando, já numa unção. Eu falei, Deus quer mudar a mensagem, eu acho que é para esse lado que tem que ir. Então eu mudei a ministração por uma que tem mais a ver com o que ela estava falando, porque eu sei que Deus quer falar isso. Ele já começou a falar sobre isso. Amém? Através da sua serva. Vamos nos colocar em pé e fazer uma oração nesse momento, por favor. Senhor Deus eterno, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Oh, forte é a tua presença nesse lugar, Senhor. Grande, Senhor, é o mover do teu Espírito Santo em nossas vidas. Como bom é sentir a tua presença, estar onde o Senhor está. Quanto tempo perdemos, Senhor, longe de ti, sem entender, sem compreender os teus desígnios. Que o teu Espírito venha nos fragilizar nessa manhã, tirando de nós toda a capa, toda a proteção, invadindo o nosso interior mais íntimo, das áreas que nós temos escondido, guardado as 7 chaves, para que nos tornemos mais dependentes de ti, mais fiéis a ti. Fala conosco, nos abençoa através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem, nessa manhã, é um problema de foco. Vamos repetir? Um problema de foco. Eu separei um texto que está em Lucas capítulo 12, mas antes de ler eu vou explicar o contexto do que acontecia ali. O Senhor Jesus, em dado momento, em suas incursões, pregações, em suas investidas para levar os homens a compreender a vontade de Deus e o propósito eterno que Deus tem para com a vida do homem, ele foi fazer uma pregação. E diz o texto que fluía uma grande multidão para ouvir aquela mensagem. De forma que era tanta gente que eles se atropelavam uns aos outros. Vocês podem imaginar uma cena assim? Como se muita gente fosse, vamos dizer, o dia lá de, como é que chama? Que vai vender coisa aqui, que todo mundo, Black Friday. O pessoal está empurrando, está se debatendo, todo mundo quer entrar. Imagine assim, se essa igreja, essa porta fosse pequena e as pessoas estivessem se empurrando para entrar aqui dentro. É mais ou menos assim, uma grande multidão, era tanta gente, e ali não era um ambiente fechado, é um ambiente livre. Olha, tanta gente querendo se aproximar e ouvir a mensagem que eles se empurravam, dizendo, eu quero ouvir, 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 eu quero ouvir.
Eu quero estar perto, não sei se eles queriam ouvir ou queriam um milagre. Não sei qual era o propósito do coração deles, mas eu sei que multidões estavam ali atrás de alguma coisa. Não sei se eles estavam interessados realmente em Jesus, ou na mensagem que ele haveria de pregar. O fato é que aquela mensagem era muito importante, não era uma mensagem qualquer. Era a mensagem. Jesus estava pregando a respeito do reino de Deus e da necessidade de nós nos envolvermos com Deus e com as coisas de Deus. Ele estava dizendo para aquela multidão que era necessário que eles crescem nele, não se envergonhassem dele. Ele estava dizendo para aquela multidão: se alguém se envergonhar de mim, o meu Pai Celestial também se envergonhará dele. Ele estava dizendo para aquela multidão de uma forma muito enfática sobre a necessidade de levar a palavra, o conhecimento de Deus às pessoas. E ele dizia: olha, cuidado e não temam, porque vocês vão ser ameaçados, vão ser perseguidos, mas eu estarei convosco. Vocês vão ser colocados diante de governadores, reis, pessoas para falar de mim. Não temam, porque o meu Espírito vos ensinará todas as coisas. É necessário que vocês vão incentivando, pregando sobre a necessidade de levar tamanha graça a todos os povos. Mas no meio do ápice daquela mensagem, onde ele falava do Espírito Santo, que ele enviaria o Espírito Santo para nos ajudar, para nos convencer, para nos ensinar, naquele momento, exatamente no ápice da mensagem, alguém na multidão levanta a mão: Jesus, minha mulher está deixando a comida queimar todo dia em casa, mais ou menos assim. Ei, Senhor, minha mulher não faz café para mim cedo e trabalhar. Quem dera fosse, talvez seria mais fácil, se fosse essa afirmação. Mas vamos ler o texto em Lucas 12, 13. E olha que eu já vi gente querendo acabar com o casamento e até sair da igreja por causa desse negócio de café. No texto de Lucas 12, diz o seguinte, que naquele exato momento, se você ler antes, você vai ler que Jesus estava pregando. No versículo anterior diz isso, que naquele exato momento em que Jesus estava no ápice da mensagem, alguém levantou a mão e disse o seguinte: e disse um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Não estava nem aí porque ele estava falando. Não estava interessado realmente na sua proposta. Não estava com o coração, não estava com a mente, não estava com a vontade naquilo. Porque o seu propósito, o seu coração, a sua vontade estava nisso. E nada mais. Eu não sei se eu teria tanta sabedoria como o nosso Senhor. Mas como ele é tremendo. Sabe o que ele faz? Ele não manda o diácono tirar o irmão da igreja. Ele não manda o irmão sentar e ficar quieto. Sim, ele repreende, diz assim: mas quem colocou a mim como repartidor entre você e seu irmão?
Mas ele para a sua grande mensagem. Ele interrompe a sua grande pregação. No ápice da sua grande mensagem, ele dá stop. Ele interrompe a sua mensagem e muda a sua pregação. Eu acho que ele olhou para nós, neste tempo, olhou para a igreja atual e pensou assim: eu tenho que tratar desse assunto. Há um perigo. Esse assunto pode sim tirar o foco da minha igreja, daquele propósito que eu vim cumprir aqui. Esse assunto tem poder de tirar as pessoas da direção e da proposta que eu vim ensinar a elas. Ele para aquela grande mensagem e trata esse problema. Um problema de foco. Não adianta muitas vezes a gente vir à igreja, porque o nosso foco não está nas coisas que se dizem ou que se pregam. Porque muitas vezes a nossa vinda na igreja, a nossa busca a Jesus se torna simplesmente uma coisa a mais em nossa rotina. Jesus, ele trata de um assunto que na Bíblia nos alerta muito sobre ele. Ele fala sobre a avareza. Eu pensava também que a avareza era só isso aí, o tio Patinhas, mas não é mais que isso. Jesus, a primeira coisa que ele faz, nessa nova mensagem que ele vai pregar, ele diz: cuidado. Ele dá um sinal de perigo, um sinal de alerta. Ele vira para aquela multidão e diz: cuidado, acautelai-vos. Essa palavra quer dizer assim: tome cuidado, porque existem coisas que tem o poder de mudar você de uma maneira tão rápida, imperceptível, que você não vai nem perceber e você já está naquilo. É isso que ele estava dizendo. Cuidado, porque essa situação, ela às vezes está tão próxima que a gente vai se envolvendo com ela, e de repente já está em nós, e nós nem percebemos o que está acontecendo. Então está lançando uma mensagem de alerta para nós, dizendo: pare, olhe para a sua vida, contemple a sua motivação, o seu objetivo de vida, se está certo ou não. Observe, para que essa coisa não venha tirar você do meu propósito. Cuidado, porque algo está tão perto de você, que pode já estar governando a sua vida e você nem percebeu ainda. Acautelar-se é prevenir-se, é precaver-se, é estar avisado, é perceber para se livrar, para evitar, para se abster. De quê? Da avareza. Como eu disse, a avareza não é simplesmente a pessoa que compra uma maçã para 3 filhos e divide em 3 pedaços, né? Tem dinheiro, mas não quer gastar. Avareza é um assunto muito advertido na Bíblia. Marcos 7, 22, Romanos 1, 29, 1 Coríntios 5, 10 a 11, 6, 9 a 11, Efésios 5, 3, 5, Colossenses 3, 5, 1 Timóteo 6, 10, 2 Pedro 2, 14.
A Escritura nos alerta sobre isso. E a avareza é um desejo desordenado de ter coisas. A avareza existe quando em nós há desejo pelas coisas materiais e o nosso esforço, a nossa dedicação é por obtê-las. E colocamos isso como o principal da nossa vida. Eu quero mais, eu quero ter. Eu preciso ter, eu necessito ter uma televisão de 30 polegadas, não, eu quero uma de 40, não, eu quero uma de 50, uma de 60, não, eu quero uma tela gigante em minha casa, não, eu quero comprar um cinema. São desejos, sabe, que nos motivam, e nós vivemos em função dessas coisas. Fazemos da felicidade, colocamos a nossa realização no fato de ter coisas. Eu vejo isso muito aqui na América. As pessoas vêm para cá com esse propósito. Muitos brasileiros vêm para cá com esse propósito. Encher a conta no Banco do Brasil. Comprar fazenda, carro, casa, bens. E fazem dessa rotina o seu foco principal. E isso se torna a sua principal orientação nessa vida. E fica como a pastora Vânia estava dizendo. Nos tornamos infelizes. Porque a segunda coisa que Jesus diz para aquela multidão é: a felicidade do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E a Bíblia diz assim: mais vale um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. Certa vez eu viajava com um ex-patrão meu, ele gostava muito de ganhar dinheiro. Tudo quanto é novidade ele queria pegar, então eu viajava, eu ia assessorando ele. Uma vez a gente estava viajando pela estrada do Paraná e ele dirigindo o carro. A gente olhou na beira da estrada, uma parte de baixo, uma casa de madeira muito simples, pobre. Mas a luz acesa, e pela janela, pela porta, dava para ver aquela família reunida, sentada à mesa. Um pai de família feliz. As crianças correndo, brincando, havia celebração, alegria naquela casa. Eu disse para ele assim: aquela casa, que alegria, que felicidade numa casa pobre. A felicidade do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Sabe, a gente corre atrás de tantas coisas e vai perecendo, e coisas tão importantes na nossa vida vão perecendo. O que adianta construir muitas coisas? Uma vez eu estava meio brabo com ele, porque falar com essas coisas tem que estar meio brabo, que eu falei para ele. A gente estava viajando também, e de repente eu virei para ele e falei assim: olha, não adianta você ganhar tanto dinheiro e dar, porque o negócio dele era fazer os filhos estudarem e se formarem bem. Dá a melhor faculdade do mundo para os seus filhos. Não adianta você dar o melhor conforto para os seus filhos, se você não for um referencial para eles de Deus. Se a sua vida não marcá-los, não transmitir a eles que você é um homem de Deus, que teme a Deus e que ama a Deus, tudo o que você construiu não valeu nada. Aquilo lá pegou esse homem, foi até Cuiabá sem falar comigo. Mas é fato. Eu já vi muita gente
com falta de propósito nas coisas que deveriam ter, e com muito propósito nas coisas que não têm valor. Tem valor passageiro, mas não tem valor eterno. Eu me lembro do dono, foi um multimilionário. A empresa daquele homem era tão grande no Brasil que o depósito de peças da empresa dele no Brasil era do tamanho do Maracanã. A empresa dele ruiu assim, acabou de repente. Por quê? Porque ele faliu? Não. Porque ele fez um grande empréstimo? Não. Acabou tudo, porque ele morreu. Ah, mas não tinha filhos? Tinha. E quem eram seus filhos? Para ele, ninguém. Os dois se tornaram homossexuais, porque ele nunca dava tempo nem prioridade para os filhos. Quando os filhos chegavam na sua empresa, ele falou: o que você quer aqui, menino? Tem trabalho para fazer, você está me atrapalhando, o que você quer? Você quer uma Ferrari? Toma, o cheque, vai comprar. Você quer uma viagem para Paris? Toma, vai, pode ir, não me atrapalha não, estou em reunião. Aquele homem morreu, de repente, não deixou legado algum, embora um grande patrimônio. Os filhos se tornaram homossexuais, porque não tinham referencial de paternidade. E não sabiam nada sobre a empresa. Aliás, ninguém sabia, só ele. Alguém que deteu todo o conhecimento e todos os projetos para si. Você conhece gente assim, que não divide, que não compartilha, sabe, que não delega, que quer ser centro de tudo. Toma todas as decisões. Construiu um castelo em torno de si mesmo que destruiu-se rapidamente. Um empresário, um grande, como que se diz? Assessor americano, foi ver a realidade, contratado pela família para ver sobre a empresa. O empresário disse assim: olha, essa empresa é inviável. Vocês vão ter que vender ela. Vendam ela por 300 milhões. Vocês vão viver bem o resto da vida, faça isso agora. Aqueles dois, junto com a ex-mulher, não sabia o que fazer, vendeu. E ele comprou a principal das empresas. Se tornou multimilionário. Tanta correria, tanto foco, tanta perda. Jesus estava nos alertando, dizendo: vocês não devem colocar a sua felicidade em coisas materiais, em bens, em adquirir coisas. Porque o que acontece com a gente, sabe o que é? É que quando a gente está assim, a gente se torna ingrato. Ingrato. O que é ingratidão? Deixar de ser feliz com o carrinho que tem. Você sonha tanto em comprar um Fusquinha. E quando tem, a maior felicidade, a maior realização. O meu sonho era comprar esse Fusquinha. Se passa um ano, 2 anos, esse Fusquinha aí está com nada. Já não satisfaz, já não tem mais alegria naquela coisa, já quer outra. E assim vai, sempre querendo, e coloca a sua felicidade na obtenção de algo melhor, sempre algo melhor, sempre algo melhor, sempre algo maior. E nisso se torna infeliz, sabe por quê? Porque a felicidade do homem não está nisso. Como ela estava dizendo, olhe para o sorriso dessa criança. Perceba as pessoas que estão ao seu lado. Entenda propósitos que você hoje está cego
E não consegue vê-los, porque a sua prioridade não está naquilo que deveria estar. Família, Deus, o próximo. Então Jesus nos manda acautelar. Repita comigo. Diga assim: eu preciso ter mais para ser feliz? Hoje eu sou feliz com o que tenho. Temos 5 minutos, né? Vamos ver se eu termino rapidão. Hebreus 13, 5 diz o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Essa afirmação de Deus a nosso respeito encontra guarida em nossos corações ainda? Ele está dizendo assim: olha, gente, preste atenção, porque eu sou fiel. E a minha presença tem que ser um tesouro para vocês. Quando a gente para aqui, sente a presença de Deus como está aqui tão forte, não há nada melhor que isso. Mas tem gente que vem na igreja e nem percebe isso, nem sente nada, porque o seu coração está longe das coisas de Deus, como aquele homem estava, diante daquela grande pregação, diante do próprio Filho de Deus. Ele estava preocupado com a herança. Jesus, então, ele não pregou ainda. Ele não estava pregando, ele estava fazendo uma abordagem do tema. Depois ele vai e conta uma ilustração. Antes da mensagem. Nós podemos entender como que se prega através da vida de Jesus. Ele conta uma parábola e diz: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele disse: farei isto, derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. E direi para mim mesmo: você tem depósito para muitos anos agora. Aproveita, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não era Deus que estava pedindo a alma dele, porque o coração dele não estava em Deus. Se fosse Deus, ele diria assim: esta noite eu recolherei, eu te pedirei a tua alma, eu tomarei, te pedirão. Coloca numa outra pessoa, alguém tem direito sobre você e está te pedindo, essa noite. Louco. Tudo que você tenha juntado, para quem que vai ficar? Aquele homem, na minha visão, tinha 3 problemas. O primeiro problema é que ele era egoísta. Só pensava em si mesmo. Agora, vamos ser realistas. Quantos de nós não estamos procurando chegar nesse ponto que ele está? Quantos de nós não estamos trabalhando para juntar tesouro? Para dizer assim: agora eu só vou descansar.
Agora eu só vou curtir, aproveitar a vida. Quantos de nós não está buscando o que esse homem havia conseguido? Porém, Deus o chama de louco. E o primeiro problema dele é que era egoísta. Ele só pensava em si mesmo. Um homem egoísta. Por que ele era egoísta? Ele falava assim, puxa, agora eu vou ajudar o meu pai, minha mãe, vou ajudar aquele pessoal que está passando fome, vou construir uma creche, vou construir um albergue, vou abrir uma casa de recuperação, agora vou investir em pessoas, em vida, eu vou abençoar outros. Ele diz assim, é tudo meu, é tudo para mim. Eu vou deitar nessa dinheirama toda e descansar. E ele era um homem tão egoísta, que esse cidadão não tinha nem para quem deixar os bens. Nos textos de sabedoria, Eclesiastes também diz que um aborto é melhor que um homem assim. Não teve propósito na vida dele. Não deixou nenhum legado. Não deixou família, não deixou filho, não tinha um parente. Não constituiu família. Trabalhou e investiu uma vida inteira apenas para a satisfação pessoal. Segundo problema dele é que ele só via que estava perto. Ele achava que os bens ia trazer alguma segurança para ele. Cheguei onde eu queria. Mas Jesus falou, uma pena que você não vai poder desfrutar de nada. Que domínio temos sobre as circunstâncias? Que poder temos sobre a vida? Como podemos nós governar as decisões de Deus, que estabelece todas as coisas? Que governo temos nós sobre o tempo, sobre as circunstâncias? Que governo temos nós sobre o nosso próprio corpo para impedi-lo de envelhecer? Que governo temos nós sobre a nossa saúde? Que governo temos nós sobre as circunstâncias adversas que estão em redor de nós? Que poder temos nós quanto ao próximo minuto? Quanto ao próximo dia, quanto ao próximo mês, quanto ao próximo ano? Então aquele homem era insensato, porque achava que tinha chegado em algum lugar, mas não tinha. Terceiro erro dele, que ele tinha uma meta errada. Nosso objetivo nunca deve ser a riqueza. Já falei sobre isso aqui, sobre uma pregação que eu ouvi. Eu acho que eu falei. Eu vi o pastor da Universal pregando, estava na rádio, no carro, e começou a pregar, falou assim, o tema da mensagem é, Deus quer que você seja rico. Eu parei assim, falei, rapaz, eu não vou repudiar, não, deixa eu analisar esse tema. Está certo ou está errado? É isso mesmo ou não? O que vocês acham? Vamos ver aí como é que está. Deus quer que você seja rico ou não, irmão? O pastor falou que quer. E aí?
Gera polêmica esse tema. Estou falando de riqueza material mesmo. Dinheiro. Bens. Gente, eu aceitei o tema do homem. Porém, com ressalva. É o seguinte, Deus quer que você seja rico. O problema é nisso. Ele não é o dono do ouro e da prata. Ele não chama o povo e leva para a terra prometida. Que terra é essa? Terra que mana leite e mel. Terra de riqueza. Terra de abundância. Terra de fartura. Ele diz ali, vocês vão ter grandes casas. Grandes propriedades. Porém, vos fiz passar pelo deserto esses 40 anos para provar o que havia no coração de vocês, se vocês me amavam mesmo ou não. Porém, eu vos privei de muitas coisas, vocês tiveram sede, tiveram fome no deserto. De dia, a minha nuvem cobria vocês, e de noite a minha chama aquecia vocês. Não se desgastaram as suas roupas, os seus calçados não se desgastaram. Eu vos dei o que comer, vos sustentei. Vocês aprenderam a depender de mim, porque eu queria ver o coração de vocês. Se eu sou governador, Senhor, soberano ou não. Se a minha vontade está acima da de vocês ou não. É isso. Deus quer que você seja rico, mas isso não é prioridade para Ele. O problema é que se prega hoje ao que está em 15º plano de Deus para nós, como se fosse o primeiro. Isso é uma mentira. Deus quer que você o ame, que você se relacione com Ele, que você entenda o propósito dEle na sua vida. Então, depois disso, Jesus começa a pregar. Para mim, essa outra mensagem foi tão maravilhosa quanto a primeira. Porque Ele nos chama de uma forma carinhosa para o seu colo. Ele nos abraça. E diz, não temais, meu pequenino rebanho, porque o vosso Pai Celestial se agradou em dar a vocês o seu reino. Por que vocês se preocupam com o amanhã? Vocês não podem fazer nada contra as pequenas coisas. Porque se preocupam com as outras, porque ficam falando o que vamos vestir, o que vamos comer. Ora, Jesus não trata de carro, não trata de mansão, não trata de piscina, não trata de viagens. Ele traz as coisas mais básicas para a nossa visão. Comer e vestir. Ele não fala para você olhar para um grande chique iate, para um monumental prédio, para um grande apartamento. Ele manda a gente olhar primeiro para um corvo. O que é corvo? Tem tempo de ver corvo nenhum, pastor? Cidade, Nova York. Fala assim, ó, aquele lírio ali, ó. Tá vendo? Nasceu, ó, daqui a pouco vai virar pó. Daqui a pouco vai ser queimado, porque vai secar logo, mas olha a roupa. Nem Salomão se vestiu como esse lírio. Deus, Ele diz, tem tido cuidado de vocês. Então descansem. Não se preocupem tanto com amanhã. Sabe por quê? Porque isso tem o poder de nos tirar do foco. De perceber as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Isso tem poder de nos fazer tomar a decisão errada. Ir por um caminho errado. Precipitar as coisas.
e colher infelicidade para a nossa própria vida e para a vida de muitas pessoas que às vezes estão dependendo de nós, mas nós não estamos nem aí. Então ele diz aquela frase maravilhosa que todo mundo coloca na televisão, nos carros, coloca como descanso de tela. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele leva novamente aquela multidão a entender o início da sua mensagem. Ele com carinho abraça aquele povo inquieto e diz: olha, vamos voltar comigo para a mensagem que eu estava pregando, porque o reino de Deus está próximo e vocês precisam tê-lo como prioridade na vida de vocês. Investir tempo, dedicar-se a isso, falar para as pessoas, chamar as pessoas, se mobilizar, porque o tempo está próximo. E isso é muito mais importante do que essas coisas que vocês estão buscando e desejando com tanto empenho, com tanto sangue, com tanto ardor, com tanto compromisso. Mas para mim a obra é só resto. Eu gostaria de encerrar lendo um texto. Lucas 12, 34 diz: porque onde tiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu vou ler um texto, prestem atenção. Podemos ficar rapidamente ligados a esta vida, porque quando o nosso trabalho e atenção se concentram aqui, o nosso coração logo o seguirá. Conta-se a história de uma carcaça de animal que estava descendo, flutuando num rio norte-americano, num frígido dia de inverno. Talvez vocês aqui, que já viram tanta neve, eu não vi ainda, possam ter uma visão mais clara disso. Eu nunca vi o rio congelado. Diz assim, que um abutre viu aquela carcaça de animal boiando naquele rio frio. E o abutre viu e precipitou-se sobre aquela carcaça de animal e começou a comê-la ferozmente. À distância, ele olhou e viu uma perigosa cachoeira. Mas sabia que havia muito tempo para comer. E ficou ali devorando aquela carcaça. O abutre levantou os olhos, a cachoeira estava se aproximando rapidamente, mas louco de apetite, o abutre continuou comendo, acreditando que teria tempo para engolir mais uns pedaços. Afinal, eu posso voar. Finalmente, no último momento possível, quando a carcaça estava na borda da queda d'água, o abutre abriu as asas e tentou levantar voo, mas não conseguiu. Suas garras estavam congeladas no corpo do animal e ele mergulhou para a morte. Podemos nos tornar como a figura desse abutre, continuamente nos devotando às coisas dessa vida, na vaidade que essa vida propõe. Quando for necessário, poderemos separar tempo e seguir o chamado do Senhor. Jesus está voltando, vai demorar ainda. Perceberemos muito tarde que nós também ficamos presos. Onde quer
que esteja o nosso tesouro, o nosso coração o seguirá. O pastor falou para chamar as pessoas para frente, não sei se é esse tipo de mensagem que chama a turma para frente. Amém, amados. Que o Senhor converta os nossos corações ainda mais a Ele. E se alguém quiser oração, conversa, nós estamos aqui. Encerro a ministração aqui, deixo para o apóstolo decidir se ele vai chamar vocês ou não, ou se nós vamos só orar. Amém? Deus abençoe.